Olá, meu nome é João Holanda, sou médico ortopedista especialista em cirurgia do joelho. Vamos falar agora a respeito das lesões no futebol. O futebol é um esporte com alta exigência física, com mudanças frequentes de direção, movimentos de saltos, acelerações e desacelerações, contatos físicos quase contínuos, além de ter uma grande duração em alta intensidade. Por isso tudo, é um esporte com alto risco de lesões. Aproximadamente 50% das lesões no futebol são decorrentes de trauma, enquanto que os outros 55% são decorrentes de sobrecarga, de esforços repetitivos. Um dos problemas mais recorrentes são as lesões musculares, que correspondem a aproximadamente 45% do total de lesões que acontecem no futebol. As lesões acometem os 4 principais grupos musculares dos membros inferiores. Os isquiotibiais, que é a musculatura posterior da coxa, são as mais frequentes, com 37% do total de lesões, seguido pelos adutores do quadril, com 23%, o quadríceps, com 19%, o quadríceps é a musculatura anterior da coxa, e o tríceps oral, que é a musculatura da panturrilha, com 13%. As lesões musculares estão diretamente associadas a quadros de fraquezas e desequilíbrios musculares, e a fadiga também tem uma contribuição importante, de forma que são lesões mais comuns no final das partidas e também após uma sequência de jogos sem uma recuperação adequada entre as partidas. Os atletas com idade mais avançada também estão mais predispostos a desenvolverem lesões musculares. Atletas de fim de semana, quando mal condicionados, bem como os atletas retornando de lesão, também incorrem maior risco, bem como outras condições que aceleram o processo de fadiga, como as condições climáticas extremas de calor e umidade. O retorno esportivo deve ser individualizado caso a caso e depende da melhora da dor e da função, mas, como regra geral, podemos considerar um afastamento esportivo nas lesões grau 1 de 1 a 3 semanas, nas lesões grau 2 de 3 a 6 semanas e nas lesões grau 3, 2 a 3 meses. Os entorses de tornozelo também são bastante frequentes, podendo acometer os 3 grupos ligamentares do tornozelo. Ainda assim, a esmagadora maioria corresponde à lesão dos ligamentos laterais. Os ligamentos mediais ou anteriores poderão eventualmente ser acometidos, sendo que esses últimos, os ligamentos anteriores ou sindesmodais, preocupam bastante devido à maior gravidade da lesão e maior tempo de afastamento do futebol. A lesão pode ser classificada clínica ou radiologicamente de acordo com a extensão da lesão, ou seja, o quanto do ligamento e quantos ligamentos estão acometidos. E em função da extensão da lesão, o retorno esportivo nas lesões dos ligamentos laterais será programada entre 1 e 6 semanas após a lesão. No caso das lesões dos ligamentos sindesmodais ou anteriores, o afastamento pode ser bem mais prolongado, de até 4 meses. As lesões do ligamento cruzado anterior são de longe as que mais preocupam atletas e comissão técnica, devido à sua grande frequência e à gravidade da lesão, sendo a lesão cirúrgica mais frequente no futebol. A lesão acontece quando o atleta prende o pé no chão e aí gira o corpo sobre o joelho. A cirurgia permite atualmente o retorno esportivo em alto rendimento na maior parte dos pacientes operados, mas isso depende de um intenso trabalho de recuperação da musculatura e do controle neuromuscular. O retorno ao esporte depende de critérios temporais, mas também e principalmente de critérios funcionais. Esses critérios estabelecidos para o retorno esportivo são mais facilmente atingidos pelos atletas de alto rendimento, que costumam ter uma musculatura melhor desenvolvida antes da lesão e também porque têm acesso a centros mais especializados e um trabalho de recuperação no pós-operatório mais adequado. No atleta de alto rendimento, espera-se que ele esteja em condições de retornar ao esporte aproximadamente entre 7 e 9 meses de cirurgia. Já no atleta de consultório, a maior parte deles vão atingir os critérios de retorno entre 9 meses, 1 ano ou até mais tarde, a depender de como é que foi a sua recuperação depois da cirurgia. Isso não significa que, caso se tenha conseguido atingir esses critérios pré-estabelecidos, que o retorno seja liberado um pouco mais precocemente. As lesões no futebol de elite levam a um grande prejuízo para os clubes, tanto do ponto de vista financeiro como em termos de desempenho da equipe. Ter atletas como Messi ou Cristiano Ronaldo no banco de reservas significa prejuízo na casa dos milhões para cada dia parado. Isso justifica os altos investimentos feitos nos departamentos médicos dos clubes.
Estes departamentos médicos têm a função de tanto de recuperar o atleta da forma mais eficaz possível, mas também de realizar um trabalho igualmente importante de prevenção de lesões. O que infelizmente é uma realidade distante para a maior parte dos atletas recreativos ou de várzea. Seja por uma limitação financeira, pela indisponibilidade de profissionais capacitados ou mesmo pela falta de tempo em decorrência de compromissos profissionais. Frente a esta necessidade, a Comissão Médica da FIFA elaborou e vem aprimorando um programa de prevenção de lesões denominado de FIFA 11+. Estudos para avaliar a eficácia do programa demonstraram redução de até 30% no total de lesões e até 50% no total de lesões graves, como a lesão do ligamento cruzado anterior. Falamos sobre os programas de prevenção de lesões no futebol em um outro vídeo. Sendo assim, obrigado pela sua visualização e se quiser saber mais informações, acesse agora www.ortopedistadojoelho.com.br.